Ainda não, Uma tá. dúvida Tá gravando. em Era relação só opinar, professor. É, só sim ou não? Sim ou não? Se Rapidinho. tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo, vocês podem perguntar a qualquer momento, ok? Ah, tá. Vamos lá. A aula de hoje vai ser sobre proporção. Deixa eu colocar meu celular no silencioso para ele não começar a tocar. Então, a aula de hoje é sobre proporção, tá? Assunto extremamente importante, extremamente corriqueiro, extremamente nosso. A gente usa, por mais que não saibamos, praticamente, diariamente, esse conteúdo de proporção. Eu queria que vocês me dissessem o que é que vocês entendem do que é proporção. Alguém já viu esse termo? Igualdade, equivalência. Proporcionalidade. O que seria proporção? Digam aí. Eu acho que é equivalência ou igualdade. Eu penso em frações equivalentes. Infrações equivalentes. Quem mais tem alguma ideia do que seria? Quem já ouviu falar da palavra proporção, ou proporcionalidade, ou proporcional? É o que eu acho, professor. Eu acho que é uma igualdade que pode ser por fração, por número de decimais. Entendi. Você sabe o que é o princípio da proporcionalidade diz? Um dos princípios que é até regido pela administração pública é que quando a gente paga o imposto, a gente paga o imposto percentual. Por que a gente paga o imposto percentual e não o valor real? Porque o salário depende Aí, muda de pessoa para pessoa. E aí tem que ser, proporcional de acordo com o salário da pessoa. Você Para ninguém percebe? pagar mais ou menos. Percebe o termo proporcional sendo usado? tá ligado. Na igreja evangélica, as pessoas dão dízimo, né? 10% dos rendimentos. E aí quem ganha R$ 100 dá 10, quem ganha 1.000 dá 100, quem ganha 2.000 dá 200. Na verdade, está todo mundo dando a mesma coisa, né? Porque o limite estabelecido não foi um limite, literal, ele foi um limite relativo, ou seja, depende do quanto você ganha. Então, isso aí também é proporcionalidade. Então, você vai ver que os impostos que a gente paga são proporcionais, porque o imposto ele é 3% do preço da gasolina. Ou o imposto que você paga de renda é 11% do seu salário se ele passar de 5 mil, de 3 mil, de 4 mil reais. Então, quando você cria algo por percentual, você tem ali um princípio de isonomia e de justiça. Todos estão pagando o mesmo valor proporcionalmente. Porque quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Mas todos estão pagando 10% ou 5%. Então, você vai perceber que a proporcionalidade ela está muito presente em nossa vida justamente porque ela traz com ela esse princípio de equidade. A palavra equidade tem aquela raiz grega equi, né? Que significa igualdade, por isso que equação é uma igualdade. Então, a proporcionalidade na matemática, ela tem um princípio de equidade muito forte. Porque se é 10%, é 10% para todo mundo, independente do quanto se ganhe. Né? Então, a gente vai perceber isso com mais naturalidade a partir de agora e vai perceber que isso aí é extremamente importante a gente aprender, até para não ser lesado. Né? Então, um texto que eu achei muito importante, eu já até coloquei uma vez em uma questão de prova, que diz assim, ó, a OMS, um órgão da ONU, que trata dos temas ligados à saúde, qual é a recomendação da OMS hoje? Tem que ter em uma cidade ou um estado um médico para cada 1.000 habitantes. Um médico para cada 1.000 habitantes. Então, se uma cidade tiver 30 mil habitantes, para essa cidade estar dentro do recomendado pela OMS, ela teria que ter quantos médicos? 30 médicos. 30 médicos. Você percebe que tem um princípio da proporcionalidade aí? Se é um médico para cada 1.000 habitantes, se eu cresço a quantidade de habitantes, eu tenho que crescer a quantidade de médicos. Hoje, no Brasil, a gente está bem na fita em relação ao OMS. No Brasil, hoje, existe um médico para cada 680 habitantes. Então, a gente está muito bem, porém, existe uma má distribuição, né? Porque nos interiores, por exemplo, o percentual é abaixo
do recomendado. Então, enquanto nação, o Brasil está bem. Mas se você for olhar para as cidades do interior, você já percebe que ele não está tão bem assim. E aí, nessas condições aí, quantos médicos deveria ter uma cidade com 50 mil habitantes? 50? 50 médicos, né? Então, a gente monta essa tabelinha aqui, 1.000 habitantes, 1 médico, 2.000 habitantes, 2 médicos, 3.000 habitantes, 3 médicos, 50 mil habitantes, 50 médicos. Agora, pense, qual é a razão aqui, ó, na primeira linha, qual é a razão entre o número de médicos e o número de médicos e o número de habitantes? 1 para 1.000. 1 para 1.000. 1 para 1.000. E nessa linha aqui, qual é a razão entre o número de médicos e o número de habitantes? 10 para 10.000. para 10.000. E aqui, qual é a razão entre o número de médicos e de habitantes? 50 para 50.000. 50 para 50 mil. Então, desses daí, quem é maior? 1 para 1.000, 10 para 10.000 ou 50 para 50.000? É tudo igual. É igual. Todos têm valor igual. São todos Valentes. proporcionais. São proporcionais. Muda só a proporção. É tudo igual. Quando acontece uma igualdade, isso aqui não é uma razão? Sim, Sim. Isso aqui também não é uma razão? Uhum. Uhum. sim. Quando duas razões são iguais, elas formam o que a gente chama de proporção. Então, o que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. Então, a gente vê aqui, proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, se eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção. E aí eu posso dizer assim, ó. Se isso aí é uma proporção, qual deve ser o valor de x para que essas 6. duas razões formem uma proporção? 6. 6, professor. 6. Por que 6? Se daqui para cá eu tenho um dobro, daqui para cá eu tenho que ter o dobro. Porque o numerador foi dobrado, então o denominador também tem que ser. Para formar uma proporção. Numerador não, antecessor e... Antecedente e consequente. Se eu Antecedente. dobrei o meu antecedente, eu tenho que dobrar o meu consequente. Então, é o mesmo princípio das frações equivalentes. Não muda o princípio. O que muda é o contexto, né? Como é que eu leio essa proporção, gente? A palavra, esse símbolo aqui, não é o igual? Sim. Só que na proporção ele recebe um novo nome. Na proporção, essa igualdade recebe o nome dessa expressão aqui. Ó. Leiam aí comigo. Assim como. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o 2 está para 3, assim como o 4 está para 6. Em outras palavras, o que 2 é para 3, 4 é para 6. Diga. A gente pode dizer que... Não, esquece. Certeza? Sim, esquece. Pronto. Então, o que 2 é para 3, 4 é para 6. Então, gente, como é que eu leio isso aqui sabendo que se trata de uma proporção? A está para B, assim como C está para D, não é isso? Exatamente. A está para B, assim como C está para D. Então, isso aqui é uma proporção, tá? Pense comigo aqui, ó. Um posto de combustível oferece um desconto aos clientes de R$1 para cada 10 litros abastecido. Botou 10 litros, ganha R$1. Botou 20 litros, ganha quanto? 2. Botou 30 litros, ganha? 3. Botou 45 litros, ganha quanto? 4,50. 4,50. Né? Então, mantendo essa proporção, tem relacione o desconto para cada 10 litros até alcançar 100 litros. Não precisa, né? Então, 44, 55, 66 e assim por diante.
Aí na letra B ele bota, de quantos reais será o desconto? De quantos reais será o desconto para 40 litros? 4. R$ 4. R$ 4. Para 60 litros? 6. R$6. 6 reais. Para 90 litros? 9. R$9. Se eu botei Professor? 100 litros, rapidinho, se eu botei 100 litros de combustível, eu ganhei quanto de desconto? 10. R$ 10. Desconto. Se Gabi botou 200 litros de combustível, ela ganhou quanto de desconto? 20. Quem ganhou mais desconto? Eu ou Gabi? Foi um desconto Gabi ganha proporcional. mais desconto, mas o desconto é Quem proporcional. ganhou mais desconto? Não, ninguém. Gabi. Gabi. Quem ganhou mais desconto? Eu ou Gabi? Gabi. Se eu disser que Gabi ganhou 10 desconto, mais desconto, então eu dizer que 10 está para 100 é diferente de 20 está para 200. É diferente ou é igual? É igual. Não, é igual. Igual. Mais desconto. A proporção do desconto foi a mesma, só mudou o valor do desconto. O desconto foi proporcional. E é por isso que eu estou dizendo a vocês que quando uma pessoa paga 10 mil reais de imposto, ela paga 10 mil de imposto porque ela ganha 1 milhão. E o outro só paga 1.000 de imposto porque só ganha 100 mil. Então, o imposto ele é proporcional. Então, eu não posso dizer que eu paguei mais de imposto do que o pai de Fernando Bastos, porque eu ganho 12 mil reais por mês e o pai dele só ganha 5 mil. Porque os dois estão pagando 10% do rendimento de imposto. Então, é essa a ideia que eu quero que vocês entendam da proporcionalidade. Porque se eu dissesse que é diferente, então isso aqui não seria igual. Isso aqui é igual. O desconto de 100, o desconto de 10 foi aplicado em cima de 100. Só que eu coloquei 2 vezes o 100 aqui. Então, eu tenho que ganhar 2 vezes o desconto. É proporcional. Ficou alguma dúvida, meus alunos? Professor? Diga. Mas, tipo, quando o senhor pergunta quem ganhou mais desconto, não foi ela? Porque, tipo, é Não. 20. Ela não ganhou mais desconto. Então, se você pergunta assim na Ela prova... só ganharia mais desconto, sabe por como? Se ela colocasse 200 reais e recebesse 50 reais de desconto. Aí ela ganharia mais desconto, o que seria indevido. Ela não ganhou mais desconto porque ela ganhou desconto de acordo com a regra. Então, o desconto foi o mesmo. Qual é o desconto aí aplicado? Qual é o desconto aplicado? Qual é o percentual de desconto aplicado? Quem é que me diz aí o valor? 10%. 10%. Ela recebeu quantos por cento de desconto? 10 ou 15? 10. E eu recebi quanto? Botamos sem lixo. Recebi quantos por cento de desconto? 10. Então, como é que você ganha mais do que eu? Se ela ganhou 10% e eu também ganhei 10%. Entendeu? Agora, se ela tivesse ganho 50 reais de desconto, ela teria ganho quantos por cento de desconto em cima dos 200? 25%. 25%. E eu aqui teria ganho quantos por cento? 10. 10%. Agora, quem ganhou mais desconto, eu ou ela? O senhor. Agora foi ela. Ela ganhou 25% de desconto. Ah, eu entendi 5%. Então, você pensa assim, Fernando, ó. Vamos supor que você está colocando o seu... Veja se tem lógica, Fernando. Isso aí. Você está com Gabi lá, com seu carrão, Gabi está com dela. Você colocou 200 reais de combustível e Gabi botou 400 reais de combustível. Aí você fala assim, quanto é que eu tenho que pagar, frentista? Aí o frentista, o senhor tem 10% de desconto, então você vai pagar 180 reais. Aí Gabi vai falar, e eu tenho que pagar quanto, frentista? Ah, como a senhora tem 10% de desconto, a senhora tem que pagar 360 reais. Aí você vai contestar com o frentista, ô, guerreiro, por que ela está recebendo 40 reais de desconto e eu só estou recebendo 20? Tem lógica você questionar isso? Não. Porque eles estão ganhando o quê? O mesmo percentual. Estão ganhando o mesmo percentual de desconto. O que está mudando valor, é que só que o primeiro valor que muda, né? Exatamente, mas é o primeiro valor do investimento dela, mas o desconto é o mesmo, é 10% para ambos.
Então, esse é o princípio da proporcionalidade. Então, a proporcionalidade ele é um tipo de igualdade, só que é uma igualdade proporcional, não é uma igualdade literal, de 20-20, né? É uma igualdade proporcional. E é isso que acontece com impostos, com contribuições, com descontos, com reajuste salarial. Eu estava discutindo hoje com um colega meu e falando, mas teve a reforma aí e o soldado só ganhou R$ 130 de aumento e o oficial ganhou 2.000 e pouco. Digo, mas o percentual foi o mesmo. O problema é que o salário do soldado é menor do que o salário de oficial, mas o valor aplicado é o mesmo. Se um oficial recebeu 15% de aumento, o soldado também recebeu 15% de aumento. O problema não está no 15%, está em onde esses 15% vai incidir. Se em um salário de 10.000 ou em um salário de 2.000. Mas o aumento foi para todo mundo e foi igual para todo mundo. Até aí, alguma dúvida, gente? Não, senhor. Não, senhor. Então, aqui na letra C, um desconto de R$ 10 corresponde a quantos litros de gasolina? 100 litros. 100 litros. Para 420 litros de gasolina, de quanto será o desconto? R$ 42. 42. Então, você percebe, ó, 1 está para 10, assim como 2 para 10. Tá certo isso aqui? Não. Aqui tem que tirar 20, né? O livro errou, É viu? 2 para 20. É 2 para 20. Percebe por que não pode ser 2 para 10? Você percebe o princípio da proporcionalidade? Então, 1 está para 10, 2 está para 20, 3 está para 30 e assim por diante. Então, eu dizer que 1 está para 10 é a mesma coisa de eu dizer que 2 está para 20, que é a mesma coisa de eu dizer que 3 está para 30 e assim por diante. Todas essas razões aqui, ó, formam o que a gente chama de quê? Proporção. Proporção. Dúvidas até aí? Não, senhor. Não, senhor. Professor, o senhor vai dar proporcionalidade inversa? Aquela que, tipo, quando aumenta, diminui? Não, eu acho que... Eu vou olhar o PSD, mas eu não vi esse assunto no nosso PED, não. Não vi, não. Eu vou dar uma olhada lá nos descritores para ter certeza. Porque se tiver, vai ser logo depois disso aqui, antes de entrar em regra de 3 simples e composta. Professor, a data da nossa P é dia 25, né? Ficou lindo o meu calendário de AP. Pode dizer se não ficou? Ficou bem explicativo, professor. Ficou, Ficou mesmo. Chamativo. Quando eu entrei lá, tinha aquele dia 25 de setembro enorme. Aí Aí não tem embaixo eu mais botei desculpa, né? Aí o que eu botei lá embaixo do que estudar para a P1 e a PR1 a mesma coisa. Ficou lindo. Aí, rapaz, eu mereço um prêmio Nobel da Arte no CorelDRAW. Concordo plenamente. Vamos lá. E aí você tem aqui, ó, voltando para a proporção do início lá da nossa aula, né, que a gente viu que é um médico para cada 1.000 habitantes. Então, você dizer que 1 está para 1.000 é a mesma coisa de você dizer que 50 está para 50.000. E aí eu quero que vocês entendam essa proporção aqui, que ela é chamada de propriedade o quê? Fundamental. Que é fundamental, que é algo fundamental. Algo necessário, algo Mas ela vem de preciso. que palavra? Fundamento. Da palavra fundamento. E o que é que a palavra fundamento sugere? Base. Base, parâmetro, o início de tudo. Então, todas as outras propriedades da proporção vão ser consequências da propriedade fundamental da proporção. Ela é que fundamenta todas as outras propriedades. As outras propriedades não podem contrariar essa. É como se fosse, né, olha como a matemática é linda, é como se fosse a nossa Constituição Federal de 88. Ela é a mãe de todas as leis. Eu não posso ter uma lei aqui embaixo, ó, que contraria o que está na Constituição. Porque a lei, ela descreve a Constituição. É como se dissesse assim, a partir de agora o professor vai ter um aumento de 10%.
Só que a Constituição tem que saber se um professor pode ter esse aumento de 10%, porque a mãe de todas as leis é a Constituição. Então, pense que quando eu falo de algo fundamental, eu estou falando da Constituição. Eu não posso ter nenhuma outra propriedade abaixo que fira essa daqui, ó, porque ela é a fundamental. É ela que fundamenta tudo. Alguma dúvida até aí? Não, senhor. Não. Não, senhor. O que é que diz a propriedade? O que é que diz a propriedade fundamental? O que é que diz a propriedade fundamental das proporções? Eu vou pular isso aqui que a gente já viu e vou ficar já na descrição. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Exatamente. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Que negócio é esse, professor? É uma regra de 3? É uma regra de 3. A regra de 3, ela é a aplicabilidade da proporção. Eu tenho que aprender proporção para quê, professor? Para calcular uma regra de 3. Então, o que é esse meio, o que é esse extremo? Então, pense aqui, ó. Lembra que eu coloquei que A está para B, assim como C está para D? Não disse isso? Sim. Sim. Como é que eu disponho A, B, C e D, observando a ordem do alfabeto? A, B, B, C, C e D. O que A e B são? Meios. Eles estão no meio, tá vendo? E quando está na ponta, a gente chama de quê? Extremos. Extremo. Extremo. Então, em Nada toda a ver. proporção, quem são os extremos? A e D, não é isso? Sim. Então, A vezes D, o produto dos extremos, A vezes D, é igual ao produto dos meios, B vezes C. É o que vocês chamam erroneamente de cruz-credo. Não é cruz-credo, é propriedade fundamental das proporções. É cruz credo. Né? Nem cruz-credo, nem multiplicação em cruz, não existe. Se você escrever isso na prova, é menos um score. Não É o existe xizinho, pô. propriedade Ixi. cruz-credo. Fiquei chateado. Então, preste atenção comigo. Por que eu sei que 2 está para 3, assim como 4 está para 6? Quanto é 2 vezes 6? 12. E quanto é 3 vezes 4? 12 também. 12. 12. Então, para eu verificar se duas razões formam ou não formam uma proporção, é só eu multiplicar os meios pelos extremos. Se o resultado do produto dos meios for igual ao resultado do produto dos extremos, então aquelas duas razões formam uma proporção. Pensa aí que coisa. Diga isso, Professor, gente. Diga. uma regra de 3 é tipo uma proporção que não tem um dos fatores. Aí por isso que você consegue calcular. Porque E por isso que o nome é regra é, de 3. Isso, Por isso que o nome é regra de 3. Você conhece. tem um X no meio da equação. Entendeu? Você conhece 3 valores e não conhece um. Por isso que o nome é regra de 3. A gente acabou de resolver uma regra. Hã? Agora eu entendi porque se chama Quê? regra de 3. Porque você tem 3 valores conhecidos. É. 1, 2, 3. O quarto valor que não é conhecido. Por isso que o nome é regra de 3. Aqui é uma regra de 3. 2 está para 3, assim como 4 está para x. Quem tem que ser x para essas duas razões formarem uma proporção? Samu disse que tem que ser 6? Não foi isso que vocês falaram? De Sim, onde sim. é que vem esse 6? Vem daqui, ó. Professor, e a regra de 3 pode ser considerada uma equação também, né? É equação. Só Se tem igualdade. Tudo Tem igual, igualdade? tudo a mesma coisa. Tem igualdade? Tem. Incógnita? Sim, Tem incógnita? tem. É tudo igual, tudo. Tem incógnita, é uma equação. Então, como é que eu chego a esses 6? É só usar quando eu falar use a propriedade fundamental, é só você usar. 2 vezes x é quem? 12. 2x. 2x igual a 3 vezes 4. 12. Se 2x é igual a 12, quem é X x? igual a 12 sobre 2. Quem é x? Igual a 6. Pronto. Por isso que eu chego 6 ali. Aplicando primeiramente a propriedade fundamental das proporções e depois resolvendo a equação.
Então, o que é que diz a propriedade fundamental das proporções, meus alunos? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Que em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Até aí, alguma dúvida? Não. Então, se você perguntar Sim. o nome, tem que botar isso tudo, né? Entendi? Se você perguntar o nome, tem que botar isso tudo. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Sim. Se eu pedir enuncie a propriedade fundamental da proporção, você vai dizer, em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa live vai estar no YouTube, né, professor? Vai estar daqui a pouco, gente. Tá. Vamos lá. Aí, Prof... deixa eu até... Era para eu ter apagado isso aqui, mas vamos lá. Aqui, ó. Diga, Gabi, você quer falar? Era eu, professora Letícia. Ou diga. Não, Natália. Eu queria falar que, tipo, se o senhor pedir pra gente fazer proporção fundamental, a gente faz desse jeito. Mas teria como fazer de outro jeito. No caso, tipo, eu só supus na minha cabeça que daria pra fazer meio que o MMC. Porque daria pra, tipo, já que 3 vezes 4 é igual a 12, 2 teria que ser um número que daria igual a 12 também. Ou seja, seria 6, porque 2 vezes 6 é igual a 12. Na verdade, você está aplicando o princípio também fundamental da proporção, porque se você está usando aqui 3 vezes 4 é 12, você está usando o princípio de... Você está multiplicando os meios aqui, 3 e 4. Concorda? Sim. Você está usando do mesmo jeito a propriedade. Porque se você sabe que aqui, daqui para cá tem que dar 12, é porque você sabe que daqui para cá deu 12. Né? Se daqui para cá tem que dar 12, é porque você já sabe que daqui para cá deu 12. Então, você está usando do mesmo jeito o princípio fundamental. Ok? Ok. Vamos lá. Aí tem aqui, ó. Na escola do bairro, para cada 4 meninas, há 5 meninos estudando. Então, a cada 9 pessoas, 5 são meninos e 4 são meninas. Para cada 4 meninas, existem 5 meninos. Se há 580 meninos matriculados, quantos alunos estudam na escola bairro? Uhum. O que eu faço? Você vai imaginar a proporção. É 4 para 5 igual a para 580. Aí Vamos você pensar multiplica aqui, cruzado. vamos pensar aqui então. Ó. Eu posso dizer que qual é a razão para cada 4 do quê? Meninas vão ter 5 meninas. Meninas, as 5 meninas. Está para meninos. 4 sobre 5. Ou 4 para 5. E qual é a razão? 4 4, por 5. 4 para 5. 5. Então, 4 está para 5. Mas ele diz que existe quantos meninos? 580. 580. Eu vou colocar em cima ou embaixo? Embaixo. Embaixo. Porque embaixo é a quantidade de meninos. E em cima eu sei quanto é? Não, Mas não, é X. Eu mas vou chamar de quê? De X. O que é que eu vou fazer para achar a quantidade de meninas? o princípio fundamental. Usar o chamado PFP, Princípio Fundamental das Proporções. O que é que diz o princípio fundamental das proporções? Se você multiplicar o 4 vezes o 580, você vai... Eu vou inverter aqui, tá? Para ficar com o X lá. Acho melhor. Se você multiplicar o 5 pelo X, você vai encontrar o mesmo valor que se você multiplicar o 4 pelo 580. Alguma dúvida, gente? Não sei. Então vai Não ficar sei. como aqui? Professor, Oi. tem como fazer de outro modo, né? Que é botar 5x 5 nonos é igual igual a 580. Aí você acha o valor total e subtrai de 580. Ave Maria, você gosta mesmo de... Quando você tem 2 caminhos para andar, o reto e o longo, você vai pelo reto e pelo longo. Eu vou pelo mais divertido, professor. Ah, tá bom. Às vezes o mais divertido não é o melhor, não. Eu vou pelo mais curto, que a gente tem que evitar a fadiga. Então vamos lá. X igual a 2.320.
2.320. Pergunta: x vai ser maior ou menor do que 580? Menor. 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 Maior ou menor? Menor. Menor. Por que menor? Porque 4 é menor que 5. Porque O valor vai ter a que ser 4 meninas tem que 5 que- minutos. Porque no valor primeiro, as meninas são menores do que os meninos. Exatamente. Se vai manter essa proporção, independente do valor que eu encontro, sempre vai ter mais menino do que menina, porque a razão é 4 para 5. Tá? Então, quem é x? X vai ser 2.320 dividido por 5. Quem é x está aqui embaixo. X vai ser quanto? 400. 1044. 464. Só que 464 responde a minha questão? Não, porque tá perguntando quantos alunos. Não, quantos alunos estudam? E como eu 580 mais Como eu sou um 464. bom professor, se essa questão for de assinalar, a minha letra A, sabe qual vai ser? 474. 464. É, Então, professor, bem a minha letra A. Eita, professor, acertei aquela questão. O senhor botou questão fácil, professor. 464, logo na letra A, não podia tapiar e A botar na pessoa letra esquece do básico, né, professor? De A. somar. Aí você chega lá, ó, e marca a letra A. Só porque X é 464 e tem 464 lá, você vai lá e bota a letra A. Mas não era a letra A, né? Então, Aí sim. tá vendo? Por isso tem que ficar atento à pergunta, Então, era não. mais fácil, né? Que já é direto. Tem que ficar atento à pergunta. Sim, fazer pelo modo que você falou é mais fácil, Jefinho, mas aquele método ali, ele é uma outra propriedade da proporção que a gente ainda não falou, tá? Por isso que eu não estou usando ainda. Então, quem é o total? 10 minutos só, professor. Rapidinho, né? Então, qual é o total de alunos? 580 80 mais mais 464. 464, que dá 1.044 4 alunos. alunos. Alguma dúvida, gente? Gente, Não, se senhor. tiver dúvida, fale. Sério mesmo. Tem dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Pronto. Vocês têm 4 minutos para responder essa questão. A questão lá. Acabei. Acabei, professor. Já? Quem mais acabou? Boa, professor. Facinho nessa questão? Vamos montar lá? Gente, qual é o bizu que eu dou? Pegue a informação da razão, como ela aparece, porque o antecedente vai ser sempre o primeiro valor dito, e o consequente vai ser sempre o segundo valor dito, entendeu? Então ele diz assim, ó, em determinada hora do dia, a razão entre a altura de um bastão e o quê? Entre o quê? A altura de um bastão e o comprimento da sua sombra é E a sua 5,6. E sombra. a sua Então, sombra verticalmente. o antecedente vai ser a altura do bastão e o consequente vai ser o quê? A sombra que ele projeta. Então, a sua razão, ela vai estar nesse formato aqui, ó.
A sua razão vai estar nesse formato, ó. A altura está para sombra. Beleza? Aí ela diz assim, ó. E qual é a razão, a altura para a sombra? 5 para 3. 5 para 3. Aí ele diz assim, ó. Se eu já sei que a razão é 5 para 3, e eu vou encontrar uma proporção, a proporção ele dá o quê? Quem é que mede 72 centímetros? A sombra. A sombra. A sombra é o antecedente ou o consequente? Consequente. Consequente. Então, a sombra está aqui embaixo, ó. Então, aqui vai ser x. Isso aí, gente, que a gente está resolvendo é regra de 3 simples, tá? Estamos aplicando a proporção, mas a gente já está resolvendo regra de 3 simples. Então, eu já posso até dizer que o assunto regra de 3 simples eu já disse. Mas não falei ainda, porque tem algumas outras coisinhas que a gente precisa saber. Quando é que as grandezas são diretamente proporcionais, quando é que elas são inversamente proporcionais. Mas isso que a gente está resolvendo é uma regra de 3 simples, tá? Como é que eu faço para achar o valor de x aí? Você multiplica 5 por 72, que vai ter que ser igual a 3 3 por vezes x. 3x igual a 72 vezes 5. Quanto é 72 vezes 5? 360. Então, 3x é igual a 360. Quem é x? 360 sobre 3. Quem é 120. 120. Aí eu boto lá, letra A, 120, letra B, 1,2, letra C, 0,12, letra D, 0,012. Qual é a letra aí correta? B. Letra A. Letra A ou B? B, porque tá perguntando em metros, isso aí é centímetro. B, porque eu quero a altura em... Metros. Aqui está dado em... Centímetros. Você percebe que chatice é você acertar tudo e marcar errado porque esqueceu de transformar centímetro em metro? Então, Eu ia errar. preste Pois é. Você falou outra coisa. Você ia errar, tá vendo, Andy? Preste atenção na pergunta que está sendo feita, porque eu quero que você responda a pergunta. Por mais que a sua conta esteja correta, a sua resposta certa é a resposta feita à pergunta, ok? Ok. Não faça isso com a gente não, professor. Oh, gente, vou fazer muito. Alguma dúvida, meus alunos? Não. Não, senhor. Então, bom final de semana, fiquem com Deus, bom feriado, se divirtam, Tchau, professor. descansem. Tchau, professor. Se encontrem. Tchau, professor. Tchau, Bom professor. final de semana. Professor, fomos bem nessa aula hoje, viu? Merecemos FO positivo. Gente, não merece nada, é obrigação de vocês se importarem.